Olá, colegas. Eu sou Alice Bottler, da UFPE. Nós vamos trabalhar com o tema Gestão Escolar e o Projeto Político-Pedagógico, o Currículo Vivo. Para tratar do tema, eu vou apresentar alguns conceitos importantes que auxiliam a compreensão sobre o assunto. Um deles é o que é o projeto político-pedagógico, outro, as condições para sua realização, a educação de qualidade, o que é, e o papel do gestor para tornar o currículo da escola vivo. Antes, eu gostaria de apresentar o problema que temos na realidade, ou seja, gostaria de contextualizar um pouquinho. O curso de Pedagogia oferece para vocês uma formação básica com conteúdo elementar a respeito da gestão e organização escolar. A Secretaria de Educação, por sua vez, oferece formação técnica de ordem financeira e administrativa para o gestor lidar com aspectos burocráticos que fazem parte da relação da escola com a Secretaria de Educação, mas também servem como prestação de contas à Secretaria de Educação e à comunidade. Além disso, por exemplo, a BNCC oferece orientações normativas gerais para guiar o trabalho pedagógico em si. Mas, com todas essas orientações, no entanto, não fica clara uma questão: como efetivar uma prática pedagógica que desencadeie um projeto de mudança a partir da escola? Há um hiato permanente entre democracia como projeto, aquilo que se tem como desejo de mudança, e a experiência efetiva da democracia. Assim, fica ainda uma questão: o projeto político-pedagógico seria um instrumento da burocracia da Secretaria de Educação ou seria um mecanismo de trabalho que pode ajudar a escola na constituição da sua identidade? Na escola, há um conjunto de expectativas de direitos e obrigações recíprocas, sustentados pelas consciências. Por isso, dizemos que ela é uma comunidade política e moral. Há nela um misto de aspirações sociais que contém ingredientes tanto de uma tradição democrática, que nós temos na educação brasileira, como de uma tradição liberal, ou seja, inclui valores de sociabilidade, solidariedade, por um lado, mas também de individualismo, por outro. Valoriza, ora a dimensão técnica, ora as dimensões política e sociocultural. O PPP é uma marca identitária de uma comunidade educativa, formada por seres humanos que pensam, sentem e agem segundo princípios e valores. Os valores são definidos em relação aos fins que se pretende obter a partir dos quais algo se define, como bom ou como mal. Por exemplo, solidariedade e tolerância são valores que definem uma educação democrática. Por outro lado, eu poderia dizer que o individualismo e o egoísmo são exemplos de um outro referencial de valores. O PPP é, então, um dispositivo que, articulado aos demais dispositivos legais, condensa o ideário educativo, ou seja, o conjunto de valores, que confere identidade, orienta a organização da escola e as ações educativas, tanto no âmbito da rede de ensino quanto das instituições que a integram. Assim, educar para a cidadania seria prover os indivíduos de instrumentos que lhes permitam uma simbiose, uma inter-relação entre os interesses pessoais e sociais. É nas escolas, em distintos contextos sociais e políticos, que os projetos ganham corpo e revelam, em alguma medida, a adesão a princípios e pressupostos teórico-metodológicos daquele grupo específico. Então, o projeto político-pedagógico é uma política em uso, relacionada às práticas suscitadas na implementação das políticas ou normativas no âmbito da escola e, por isso, se relaciona com os profissionais que atuam na prática, na história da própria escola, que geram o seu currículo em ação. Nesse processo, algumas vozes são mais ouvidas do que outras, em função das relações de poder ali constituídas. Algumas demandas vão ser mais legitimadas em detrimento de outras, em razão de sua capacidade de serem articuladas em um discurso que disputa a significação das políticas. Assim, quando aparece uma nova norma, a exemplo da BNCC, os educadores a incorporam ou não, mas nem sempre abandonam tudo o que havia antes. Nesse momento, é importante não apenas
rever a seleção dos conteúdos, mas também o ideal de formação, as demandas dos sujeitos aprendentes, as condições dos profissionais que estão na escola, sejam elas estruturais, humanas, organizativas. O PPP significa, então, uma produção coletiva de material organizativo, o que gera o currículo vivo que oferece orientações a todos a respeito das práticas a serem vividas naquela realidade específica. Então, como fazer ou revitalizar o PPP? O PPP é um instrumento teórico-metodológico para intervenção e a mudança da realidade. Ele projeta o coletivo da escola para um futuro que é idealizado e realizável. Ele necessita ser revitalizado continuamente e, para tanto, requer a participação de todos, de forma a traduzir as expectativas, necessidades e características daquele contexto, daquele grupo, para se chegar a um certo consenso, em que há um certo grau de concordância sobre os objetivos e modos de fazer a escola. Ele parte do pressuposto de que a sociedade é plural. Os propósitos individuais são distintos e a obtenção desse certo consenso, ela é condição necessária para viabilizar a ação coletiva. Consenso não quer dizer que todos concordam com tudo. O PPP se faz com a organização do trabalho pedagógico. Inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula, mas também no conjunto da escola. Um exemplo: as atividades oferecidas no contraturno na Escola de Educação Integral podem ser vistas como atividades extracurriculares, mas também como atividades regulares, já que a escola é uma só, para melhor aproveitar o espaço-tempo escolar de maneira aprofundada, gerando uma experiência escolar saudável e feliz, e não um simples aumento da carga horária que se preenche o tempo do aluno com qualquer atividade. Neste segundo caso, articula-se o turno regular e o contraturno. Cria-se mecanismos de monitoramento e acompanhamento dos efeitos das experiências do contraturno nas aprendizagens dos alunos, o que permite também uma análise ou avaliação e revisão do próprio PPP. Para tanto, o gestor pode criar oportunidades de reuniões dos professores dos dois turnos em conjunto, para que o diálogo seja estabelecido e o trabalho integrado. Então, dentro disso, como é que a gente poderia definir uma educação de qualidade? Qualidade implica sempre uma ideia de comparação com algo similar que seja melhor ou pior. Assim, uma educação de qualidade pode significar tanto aquela que possibilita um domínio eficaz dos conteúdos previstos nos planos curriculares, como aquela que possibilita a aquisição de uma cultura científica ou literária, ou ainda aquela que desenvolve máxima capacidade técnica para servir ao sistema produtivo. Ainda pode ser aquela que promove o espírito crítico e fortalece o compromisso para transformar a realidade social. Educação de qualidade é sempre um juízo crítico de valor, que envolve a avaliação do sistema educacional, bem como os conteúdos trabalhados, a possibilidade de ampliação do universo cultural do aluno e a capacidade técnica, claro, e o desenvolvimento do espírito crítico do aluno. Isso se faz com uma gestão do trabalho coletivo, de forma singular em cada escola, que se vê como comunidade política e moral, como eu coloquei no início, em busca da superação das condições de desvantagem social e instrução dos nossos estudantes, o que só se materializa por meio de um projeto de escola. E o currículo, como fica? O PPP é uma prática que tem como premissa encontros de estudo presenciais. Exige um espaço-tempo dedicado ao processo, com momentos de reflexão, aprofundamento e discussão, fundamentais para o alinhamento teórico-metodológico da escola como um todo e a consolidação dos tais consensos políticos coletivos. Isso requer mudanças atitudinais que nem sempre as pessoas estão dispostas a realizar, por diversos motivos. Requer diálogo que implica não apenas que todos podem ter voz, mas devem ter também o direito de serem ouvidos.
O que é comum a todas as teorias do currículo, sejam tradicionais ou críticas e pós-críticas, é o fato de que a formação dos sujeitos se dá sempre mediante a definição daquilo que é escolhido para ensinar e para aprender. O currículo, assim como o PPP, é um espaço de tensionamento e, portanto, não há linearidade entre os dispositivos legais e as práticas educativas materializadas no contexto da escola. O currículo é, sim, uma realidade dinâmica que se realiza de forma singular em cada escola e reflete interesses de diferentes grupos e projetos societários. O PPP e o currículo não são, portanto, simples resposta às determinações normativas, mas também refletem a necessidade de mudanças da realidade escolar, o que se dá mediante reflexão de grupo. Bom, nesse contexto, o gestor escolar exerce um papel de liderança. Ele mobiliza a escola por meio de um esforço de análise das questões pedagógica, administrativa e financeira, que são adversas em sua realidade particular, visando a formação dos futuros cidadãos. O gestor ajuda e estimula a definir coletivamente os valores e princípios norteadores das ações educativas e também ajuda a sinalizar os indicadores de uma boa formação, qualificando as funções sociais e históricas que são de responsabilidade da escola. O PPP, então, não se restringe à simples produção de um documento, mas abarca a consolidação de um processo de ação, reflexão, ação, que exige o esforço conjunto e a vontade política do coletivo escolar. Como líder, o gestor deve mobilizar os professores e demais atores escolares e articulá-los com vistas a tornar o currículo vivo, de forma que sejam observadas todas as decisões coletivas ou a maior parte delas. Assim, a escola estabelece novos métodos de organização do trabalho, novas formas de interrelacionamento humano, novas bases valorativas para regular a convivência social. O gestor estimula o protagonismo docente, que é a aptidão de um educador realizar a educação na perspectiva ampla de sua capacidade para interferir ativamente no seu contexto, encontrando alternativas de enfrentamento aos desafios. Dessa forma, caminha para uma educação de qualidade, entendida como a capacidade de comunicação, capacidade de produção de conhecimento e respostas para os problemas reais. Concluindo, a gestão escolar e o projeto político-pedagógico, com vistas a um currículo vivo, implicam num projeto político-pedagógico entendido como um instrumento que é, sim, da Secretaria de Educação para acompanhar o trabalho escolar, mas é principalmente um instrumento da escola para fazer valer os valores e princípios dos seus sujeitos. Isso se faz a partir da liderança de um gestor e sua equipe, que mobilizam o coletivo a refletir, debater e construir sua proposta de trabalho pedagógico considerando a realidade específica daquela escola. A liderança busca clarear, via argumentos, os valores para todos, busca a adesão de todos, ou, no mínimo, a ampliação da adesão a valores sociais de democracia participativa, de solidariedade, entre outros, através de argumentos relacionados à democracia social. Um currículo vivo é criado a partir do PPP quando este é elaborado e experienciado como uma produção coletiva de material organizativo para as práticas a serem vividas naquela escola específica, projetando-a para um futuro desejado por aquele grupo. Um currículo vivo é criado a partir do projeto político-pedagógico quando este é elaborado e experienciado como uma produção coletiva do material organizativo para as práticas a serem vividas naquela escola específica, projetando para o futuro desejado por aquele grupo. O projeto político-pedagógico é, portanto, algo a ser realizado, vivido, projetado pelo coletivo da escola. Então, eu me despeço por aqui, agradeço a vocês
torço muito para que cada escola em particular consiga se articular para aproveitar a oportunidade que nós temos de debate interno para a produção do nosso futuro. O futuro começa agora.